também na forma de cobiça ou ambição. No meio deste conflito de sentimentos, ora antagônico, ora coerente, pergunta-se: quem nessa história sai ganhando ou perdendo? Para quem percebe a força física como poder, diria que talvez fosse o macho, o vencedor, incluindo sair todos os membros da espécie animal. Porém, para quem entende a força espiritual também como poder, diria que seria a fêmea, a vencedora, pois, no caso da espécie humana, é a mulher a detentora do poder divino. Ou seja, o homem, o detentor da força física, é ele quem faz a guerra, enquanto a mulher, detentora da força espiritual, é ela quem faz o amor. E essa força espiritual vem de Deus. Hoje sabemos que a mulher, no estado de gravidez, acha-se no estado divino. Mas por que a mulher detém o sentimento do amor? Porque ela gera um outro ser e preserva a nossa espécie. E no momento da gestação, o corpo da mulher prepara-se, tal como aconteceu com a geração da vida na Terra, durante o Arqueano, em um oceano raso. Ou seja, o nascituro permanece em um estado líquido até o momento do parto, tal como as primeiras formas de vidas que permaneceram nesse mar raso até evoluir e passar a viver na superfície da Terra. No segundo momento, a guerra em África. A obra literária Na Guerra se Fez Amor, de Angelino Pereira, nos revela de maneira surpreendente que a guerra em África foi uma desastrosa iniciativa ditatorial do governo de Salazar. Em consequência disso, uma geração de jovens portugueses foi sacrificada. E o mais estranho ainda era que em Portugal, entre os anos de 1961 e 1974, acontecia um crescimento econômico, o qual era incompatível com o momento histórico vivido, pois tratava-se do período pós-Segunda Guerra Mundial, quando todo o continente europeu ainda se ressentia das mazelas materiais e humanas desse conflito, ocorrido entre as nações europeias e também com a participação de outros países. Também era incompatível porque havia um movimento social em todo o mundo, e principalmente nos Estados Unidos da América, que aclamava pela paz, pelo amor e pela fraternidade entre os povos. Mas percebe-se que o que estava em jogo era um conflito de interesses econômico e político entre o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e o socialismo, pela União Soviética. Este último, o sistema socialista, se alastrando pela maioria dos países do leste europeu. Ou seja, na busca de fortalecer o capitalismo no velho continente e conter o socialismo que se expandia pela Europa, os Estados Unidos promoviam um imenso investimento financeiro na Europa Ocidental, portanto, incluindo Portugal. E esses investimentos foram canalizados à área militar, o que, para justificar tal investimento, seriam necessárias algumas ações de guerra. Como o povo europeu ainda estava traumatizado com as terríveis consequências da Segunda Guerra Mundial, naturalmente essas ações foram direcionadas à África, onde o movimento de libertação do domínio colonial se fazia fortalecer cada vez mais. Porém, o governo português nunca reconheceu a existência de uma guerra em África, pois dizia que tais movimentos de independência eram apenas os terroristas isolados, estimulados por potências estrangeiras, nomeadamente a União Soviética, que buscavam impor o sistema político socialista em todo o mundo. Inclusive, neste momento triste na história de Portugal, a população portuguesa era manipulada pela imprensa tendenciosa e compactuada com o regime do Estado Novo, a viver na ilusão de que não havia uma guerra em África, mas apenas algumas isoladas ações terroristas. Em meio a esses conflitos de interesses políticos e econômicos, como destaca o escritor Angelino Pereira, uma geração de cultos portugueses foi sacrificada. Estima-se que em 13 anos de guerra foram milhares de cidadãos portugueses inocentes manipulados por esses interesses econômicos e políticos escusos. No terceiro momento, a guerra urbana de hoje. Inicialmente, neste momento final, inicio com uma afirmativa. A guerra urbana vivida hoje
tal como o episódio de Paris, trata-se já da Terceira Guerra Mundial, pois a violência se faz generalizada, desde o núcleo familiar até numa escala mais alargada, como praticada pelas células terroristas, assumida pelo Estado Islâmico, por exemplo. Essa guerra urbana, dita erradamente de guerra santa, que de santa não tem nada, pois mata pessoas inocentes, tem a sua raiz também na cobiça ou na ambição do ser humano, do gênero homem, pois é ele quem faz a guerra. O homem guarda em seu interior, ou no seu eu, como já identificado por Freud, o sentimento exacerbado da ira e da maldade, pois como detém o poder da força física, ele se dá o direito de dominar e querer escravizar o outro, ou até mesmo uma nação inteira. Ou seja, o homem é o malfeitor deste filme compartilhado pela humanidade, pois, como detém a força física, se acha também no direito de impor o seu nocivo poder de domínio e escravidão do outro ser humano. E esse sentimento de maldade, potencializado no homem, tem a sua raiz desde o nascituro, pois o pai transmite geneticamente, como dito por Antônio Damasio, a protoconsciência, já contaminada pela ira. E a mulher, embora em seu estado divino, durante a gestação e transmissora da núcleo-consciência, não está preparada ou educada para neutralizar esse sentimento nefasto. Ou seja, a mulher precisa ser tratada na sua psique e também no seu estado físico, para orientar a educação desde o nascituro até nos primeiros anos da criança, quando o cérebro completa-se como um todo e acontece a consciência autobiográfica, segundo também esse renomado neurocientista português. Parênteses, quando Paulo coloca aqui foi traumático a guerra, certamente eles transmitiram esse trauma para os seus filhos. Finalizo essa intervenção com a seguinte pergunta: existe alguma esperança de minimizar esse caos social de guerra hoje estourado? E respondo como representante do sonho da geração pós-guerra. Sim, percebo que existe uma possibilidade de edificarmos uma nova ordem social, como bem pensado e transformado em obra literária, O Enviado, personagem histórico idealizado por esse grande escritor português, Angelino Pereira. Basta retomarmos e fortalecermos o sonho de paz, amor e fraternidade, defendido pela geração pós-guerra, abafado pelo sistema dominante capitalista. E somente teremos sucesso nesse empreendimento de mudança do paradigma nocivo hoje em voga, se educarmos a mulher e a sua cria em seu estado divino de gravidez, desde o nascituro até completar o cérebro dessa criança. Ou seja, através da educação da núcleo-consciência transmitida pela mulher ao nascituro, podemos neutralizar a nociva protoconsciência da ira transmitida pelo pai. E após o nascimento, a criança deverá continuar essa educação da consciência autobiográfica até o cérebro se completar, o que somente acontece, em média, até 5 anos de idade. Assim, conquistaremos definitivamente o sonho divino e vivermos em paz, pautado no amor e na fraternidade humana. Muito obrigado. Podemos continuar com a segunda parte. Quero agora dizer-vos qual é o efeito da guerra em Angola e o que nós podemos observar quando vamos a Angola. Das visitas que eu tenho feito a Angola, eu a última fiz mais de 7.000 km em todo o terreno e fui para os cenários de guerra, não tinha estado em combate. O interior está pior do que quando lá estávamos, porque os militares iam fazendo a manutenção das picadas. O que se envolveu foi as cidades, mas trouxe para a cidade, enquanto um êxodo do sul, que foram à procura da paz na cidade, e que estão de vida em magotes, naquelas sanzalas, à volta de Luanda. Daí que o interior continua bom. Mas o curioso é que nas viagens que fizemos para Angola, em uma visita, foi comigo um colega que deixou lá a descendência, aí também o resultado do livro, Na Guerra se fez em Morto, na realidade, nos intervalos da guerra, sempre íamos tendo as regrinhas para nos satisfazer a alma.
E desse resultado, desses amores, saíram lá os cabritos, as mestiças, passa a mestiça, que na realidade geraram bonitas pessoas. Digamos que a fusão entre o negro e o europeu, mais propriamente português, deu lá bonitos frutos. E o mais interessante que eu vi, numa aldeia que visitei no interior do Negro, fizemos lá uma festa, o pessoal da aldeia, com o sol convocou as pessoas e fizeram uma festa, comemos uma galinha do mato, dura, que eu não podia roer, não é? E que eu comia muito bem com 20 anos, agora já não roio assim uma galinha tão dura, pasto, veio, carteiro, pasto pelo, daí, então, lá fiz a tentativa de comer, mas a satisfação com que eles mataram a galinha e a cozinharam rapidamente, porque a galinha vai até chamuscar, que é para chegar aquilo duro ao interior, não é? Mas quando vem não se pode tragar. Mas eles comem. E fizemos lá uma grande confraternização. E dizia-me a certa altura, um jovem que na tempo tem agora à volta de 50 anos, que se lembra de nós, quando lá estivemos, de ir até ao arame farpado do quartel, como as tínhamos cá comigo. Portanto, nós fazíamos a guerra à nossa maneira. Ninguém queria entrar em choque no combate. Se nós soubéssemos que eles estavam por ali, íamos para lá. Portanto, de vez em quando é preciso caçar alguns, não é? Eu acho que nós caçávamos num dia e depois, passado um tempo, soltávamos para mantermos a guerra e os generais continuar a poder tirar fruto da guerra. Mas andávamos ali a brincar, que as brincadeiras eram muito arriscadas, porque andávamos uma ansiedade tremenda, porque em qualquer altura tínhamos a cabeça à prémia e vinha um tiro desviado e acertávamos em cheio. Mas lembra-se de ir porque nós dávamos comida que nos sobrava, e quando íamos à caça, em zona de caça, caçávamos uma para caça, que é um boi bravo, não, para caça boi, aquilo era comida para caramba, tirávamos uns bifes e o resto da carcaça mandávamos para eles. Isto era uma festa à aldeia. Eles ainda hoje se lembram com saudade. Portanto, não deixámos mágoa, não há rancor. Eu acho que gerações como a minha filha que hoje lá vão, souberem estar em Angola e respeitar o negro como um igual a si mesmo, o que nos distingue é a cor, porque o sangue nas veias corre mesmo. Eu nunca tive nenhum problema com qualquer cor da pele, nem ideologia, nem futebol, nem comportamento sexual. Para mim, toda a gente, eu quero que sejam todos felizes. Daí cada um siga o seu caminho, com a felicidade que achar mais necessária para si. Cada pessoa é um caso e tem a sua própria característica, a sua própria estado do mundo. Eu, como escritor, respeito tudo isso e aconselho que cada um siga o seu caminho. Desde que não se esqueça que o outro é o semelhante, que também precisa de ser feliz. A nossa felicidade termina quando nós retiramos a felicidade dos outros. E aí eu chorei e ficaram lá com os lábios. Quando nós saímos, damos um abraço de saudade, porque ainda se lembra da nossa presença em Angola. Portanto, quem for para Angola pode ir. Eu chego a Angola, sou apresentado nas sanzalas, naquelas sanzalas que quem não chegar, o mais sorte é sair nu ou então não chegar comigo. Portanto, são sanzalas como um Cazenga, em Luanda, que são complicadíssimas, onde está incutido toda a pobreza, toda a marginalização. Portanto, são sanzalas muito difíceis de entrar. Mas se eu for levado por um negro, e a razão de nós termos viajado por toda a Angola, conduzidos por um negro, procuramos a criatura fosse negro, até porque depois há vários dialetos em Angola e nem toda a gente fala português, é preciso termos alguém que nos traduza, que faça servir intermediário na nossa linguagem de comunicações. Daí que nós podemos com todos os livros bem. E depois eles, depois de ter contactado comigo, eles são desconfiados, e não é para mais, e dá o sentimento do convivialismo. E as pessoas mais velhas podem continuar a pensar que o país é um país independente, não tem nada a ver com uma província colonizada como é o país. Portanto, pode-se ir a Angola, sabendo respeitar os negros, porque eles sabem também respeitar os portugueses. E os portugueses, pela língua que nos aproxima hoje, têm de facto um papel principal em Angola. Foi pena que fosse tão feita dejeitadamente a descolonização, porque nós podíamos ter continuado e escusavam de vir a fugidos da guerra, os refugiados da guerra, com as maltas especializadas, especialistas profissionais que lá faziam muito falta a Angola. Angola foi de facto a ruína, quase, porque os quadros, toda a mão de obra especializada, fugiu de Angola. E daí que agora o melhor é nós ouvirmos outra vez a voz da Teresa.
hoje, devido ao convite do Ângelo, do meu amigo Ângelo. Muito obrigada. Vou comprar comida. Se me faltar alguém, fica depois para a próxima sessão. Este livro tem a intenção de... é curioso, é interessante. Era bom que os responsáveis pelos currículos escolares introduzissem isto como livro obrigatório, não o meu, mas livros que falam da guerra colonial, da nossa história, é a nossa história. Demora tempo a chegar às escolas. Nós não podemos deixar passar este momento. É necessário que as novas gerações conheçam, de facto, de certa maneira, todas as gerações estão ligadas, têm pais, avós ou bisavós que estiveram na guerra colonial. E, portanto, isto, de facto, foi um tempo de muito sacrifício e não é bom que Portugal não esqueça, que saibam conhecer os heróis que estiveram tramados e os mártires que morreram, estes que nós não temos hoje presentes. Muito obrigado por terem vindo. E agora, porque não há festa sem comes nem bebes, eu faço sempre isso, porque no facto de virem à festa não quer dizer que seja obrigatório comprar um livro. É evidentemente se comprar melhor para o autor, mas se não comprar também não é por isso que não fraternizam connosco. Devo dizer que os livros não estão à venda em Portugal nem vão ficar, ok? Os livros, é este momento a única oportunidade de comprar um livro. Ainda há dias uma pessoa me mandava umas mensagens no Facebook e eu depois, para atender tanta insistência para conseguir o livro, tive que o mandar vir de todo o Brasil. O livro não está a vender em Portugal, os únicos exemplares que vendo são os meus, das apresentações. Tenho esta apresentação, se calhar irei fazer uma apresentação
na minha terra natal, sempre faço, na minha terra natal, Penafiel, irei fazer na Biblioteca Municipal de Penafiel, estamos a agendar uma data, portanto, as únicas 2 sessões onde vão ter livros, o problema na Guerra Civil de Zamboa, são estas 2 sessões. Depois, os livros não estão à venda, não há livraria nenhuma que está já a estar à venda, e o livro está a ser vendido no Brasil, estou a produzir exclusivamente para o Brasil, que é o público que mais me acarinha e onde tenho, de facto, sido entendido mais a minha mensagem, e a prova disso é a presença aqui do professor Pio do Gana Júnior, que é a minha testemunha do que tem sido, e eu disse, o êxito que tem tido obra no Brasil. Portanto, eu todos os anos, isto é, estou a fazer na Bienal de São Paulo, a editora é de São Paulo, e eu vou todos os anos pares à Bienal de São Paulo, estive lá de 2014 para 2016, e espero, se calhar, até 2016, levar à editora, se calhar levar a São Paulo, uma outra novidade que talvez eu tenha que pensar no assunto. Daí que, quem quiser comprar o livro, é agora o momento, não vai ter outro momento, e portanto convido-vos a passar a uma para outra sala, depois esperarem os autógrafos, para quem desejar. Vamos ter depois ainda uma sala ao lado, um momento de confraternização à volta de uma mesa e para que as pessoas aproveitarem este momento também para se conhecer melhor. Alguns que estão cá pela primeira vez, algumas caras que eu vejo aqui pela primeira vez. Daí que, muito obrigado a todos e sejam muito felizes.